Pela Copa Sul-Americana, o São Paulo sofreu para vencer o Rosário Central da Argentina, mas garantiu a classificação para a segunda fase com uma vitória por 1-0. No primeiro tempo, o São Paulo perdeu chances incríveis de abrir o placar. Reinaldo cruzou pela esquerda, Diego Souza ajeitou de cabeça e o volante Petros, sozinho, mandou para fora. Cueva recebeu em profundidade e rolou para Nenê livre na grande área. Mas o meia São Paulino parou no goleiro Ledesma. O gol da classificação veio aos 15 minutos da segunda etapa. Lisiero encontrou Reinaldo, que bateu para o gol. A bola tocou na trave e no rebote Diego Souza de canela fez a festa no Morumbi. A partir daí foi pressão total do Rosário Central, que precisava de um gol para se classificar. E o empate só não saiu porque Sidão fez essa defesaça no cabeceio do jogador Dacanto. Fim de jogo. São Paulo 1, Rosário Central da Argentina 0. Fue duro ficar fora de la Copa de Brasil y nos tenemos por delante no solamente el Campeonato Brasileiro, sino esta Copa Sudamericana como un objetivo absoluto y una cosa muy importante que nos tenemos que poner como una taza que tenemos que ganar. Além do São Paulo, um outro time brasileiro que se classificou na Copa Sul-Americana, o Botafogo, empatou em casa com o Audax do Chile por 1-1 e garantiu a vaga. E hoje tem mais 2 jogos pela Sul-Americana. Vamos ver. Às 7h15 da noite, o Atlético Paranaense encara o Newell's Old Boys na Argentina. No primeiro jogo em Curitiba, o Furacão venceu por 3-0 e hoje pode ser derrotado por até 2 gols de diferença. Às 15h10 da noite, é a vez do Fluminense entrar em campo. O tricolor enfrenta o Nacional de Potosí, cidade boliviana com mais de 4.000 metros de altitude. Mas o Flu tem uma boa vantagem, já que venceu o confronto de ida no Maracanã por 3-0. O Palmeiras estreou em Belo Horizonte pela Copa do Brasil e abriu vantagem contra o América. O Verdão venceu o time mineiro por 2-1. Vamos aos gols. O jogo só esquentou mesmo aos 16 minutos. Christian arriscou de fora da área. Jailson caiu e segurou firme a bola. O Palmeiras deu a resposta imediata. Borja foi até a linha de fundo pela direita. Cruzou na cabeça de Dudu, mas a bola foi no meio do gol para a defesa de João Ricardo. E depois de muita pressão, o gol saiu aos 37 minutos. Borja recebeu o cruzamento de Lucas Lima. João Ricardo saiu mal e o atacante não perdoou. 1-0 para o Palmeiras. O segundo tempo começou com essa grande defesa de Jailson após Rafael Moura tocar para o gol. E aos 11 minutos, Keno marcou o dele na partida. 2-0. Aos 27 minutos, Serginho livre na área marcou 2-1, Independência. Nós criamos situações, muitas situações, e é claro que o futebol às vezes tem isso, né? Às vezes não é o merecimento que prevalece. Com esse resultado, o Palmeiras sai na frente e precisa do empate no jogo de volta para garantir a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Eu atribuo o placar de 2-1 a um adversário que nos deu bastante resistência e valorizou também a nossa vitória. O América Mineiro precisa vencer ao menos por 1 gol de diferença. O Grêmio é o primeiro time classificado para as quartas de final da Copa do Brasil e o Bahia venceu o Vasco por 3-0. Com a vantagem construída no primeiro jogo, o Grêmio entrou em campo com um time misto e abriu o placar com Alisson ainda no primeiro tempo. O Goiás chegou ao empate com esse golaço de Maranhão. Tassiano colocou novamente o time gaúcho em vantagem e Alisson fechou o placar. Grêmio 3, Goiás 1. Na Fonte Nova, em Salvador, a bola sobrou para Zé Rafael marcar um bonito gol para o Bahia contra o Vasco. Depois da cobrança de falta, Edgar Júnior fez o segundo do time tricolor. E o terceiro foi de Vinícius. Bahia 3, Vasco da Gama 0. O jogo de volta no Rio de Janeiro só vai acontecer depois da Copa do Mundo. Depois de 4 jogos sem vencer, o Corinthians tem uma decisão daqui a pouco pela Copa do Brasil contra o Vitória em Itaquera.
O Corinthians não vai ter vida fácil nos próximos dias. Clássico contra o Palmeiras pelo Brasileirão, decisão na Libertadores contra o Deportivo Lara. Mas a maratona com 3 jogos importantes começa hoje contra o Vitória na Arena Corinthians. Vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. E com um empate em 0-0 no primeiro jogo, o Timão tem que vencer para garantir a classificação no tempo normal. Rodriguinho está de volta depois de nem ficar no banco no jogo contra o Ceará. Mas a novidade fica por conta da escalação de Pedrinho, que entra no lugar de Matheus Vital. Garoto que tem muita técnica, né? Absurdo até o que ele faz. 1 contra 1 dele é muito forte. Lógico, como todo garoto ainda vai evoluir bastante. Tendo oportunidades e sequência, vai demonstrar muito mais. Estamos torcendo por ele aí, para que ele possa entrar e ir muito bem, jogar muito bem, nos ajudar. Porque é um garoto especial que ainda vai ter muito o que falar dele. Na última vez que Corinthians e Vitória se encontraram em Itaquera, o time baiano tirou uma invencibilidade de 34 jogos do time paulista. Mas dessa vez os corintianos querem que a história seja diferente. Cada jogo é uma história, né? Mas acho que vai ser bem parecido a forma como eles vão querer jogar aqui. Fechadinhos, né? Explorando contra-ataque, porque tem jogadores rápidos à frente. Foi basicamente o que fizeram naquele jogo. Acabaram fazendo gol no começo, se eu não me engano. E daí colocaram muita dificuldade, né? Daqui a pouco, às 7h30 da noite, a Macaca encara o Flamengo pela Copa do Brasil. Aliás, a Ponte precisa da vitória para seguir na competição. Jogo difícil, hein? Vencer o Flamengo no Maracanã lotado. Uma tarefa difícil para qualquer time do Brasil. Mas é o que a Ponte Preta tem que fazer para sobreviver na competição. Depois de perder por 1-0 no Moisés Lucarelli, a Macaca precisa pelo menos de 1 gol de vantagem para levar a decisão para os pênaltis. Ou 2-0 para avançar direto para as quartas de final da Copa do Brasil. Difícil até saber por onde começar a estratégia em busca do resultado. Se eu souber, é difícil, né? Se eu soubesse, eu já falava pro Doriva, a gente já ia lá e voltava. Mas, como eu falei, a gente tem um padrão de jogo, né? Uma equipe organizada, uma equipe equilibrada e fazer o que a gente vem fazendo. Mas se o desafio é grande, a confiança do time é maior ainda. A vitória no derby do último sábado é tratada como um divisor de águas na Ponte Preta, que com o calendário apertado, nem teve muito tempo para comemorar. É complicado, né? A gente joga um derby, já tem uma decisão Copa do Brasil, Série B, viagem para todo lado. Mas sobre o jogo do Flamengo, né? Mais uma decisão para nós. A Ponte Preta tem um desfalque certo para o jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. O lateral esquerdo Ourinho, que saiu no segundo tempo do derby com dores na coxa, tem uma lesão muscular. Os jogadores que já disputaram a Copa do Brasil por outros times também estão fora. Casos do atacante André Luiz, do meia Danilo Barcelos e do zagueiro Reginaldo. Futebol é o esporte que tem mais adaptação. Uma hora você joga à noite, outra hora à tarde, com chuva, calor, frio, né? Bola muda, enfim. E na função ali também não é diferente, é a mesma função, mas muda as características dos jogadores, né? Cada um tem a sua. Na base da conversa ali a gente ajusta o máximo que dá, porque eu acho que essa linha de trás ali é muito importante, né? Ela tem que ter uma consistência. Bom, se a Ponte Preta tem desfalques, o Flamengo tem 2 reforços, o atacante Guerreiro e o torcedor que voltou a confiar no time. O Flamengo vai contar com o Maracanã cheio para enfrentar a Ponte Preta pela Copa do Brasil. 48 mil ingressos já foram vendidos. A principal dúvida na escalação é no ataque. Com a volta de Guerreiro após 6 meses de suspensão por doping, o peruano disputa a posição com Henrique Dourado. Quem tem vaga garantida é Lucas Paquetá, que afirma que apesar da vantagem, o Flamengo não vai entrar acomodado no jogo. A gente sabe da dificuldade que é um jogo de mata-mata. Fizemos um bom resultado na casa deles, foi um jogo difícil e não vai ser diferente aqui no Maracanã. A gente vai ter o apoio da nossa torcida, vamos entrar concentrados dentro de campo para buscar sempre o resultado positivo.
Hoje também tem jogo do Santos pela Copa do Brasil, às 9h45 da noite. O Peixe estreia na competição contra o Luverdense, na Vila Belmiro. Depois de ser goleado pelo Grêmio no último domingo, esse jogo contra o time do Mato Grosso é visto como a oportunidade de reconquistar a confiança do torcedor. O técnico Jair Ventura deve promover 2 mudanças na equipe. Vitor Ferraz na lateral direita, no lugar de Daniel Guedes, e Jean Mota deve ganhar uma vaga no meio-campo no lugar de Léo Cittadini.